Prestem muita atenção, eu vou trazer aqui para vocês uma informação do jornalista Jorge Nicola, que foi o primeiro que acertou as informações sobre o meio-campista Daniel Júnior. Mesmo que a torcida do Cruzeiro não tenha acreditado no jornalista, eu também não acreditei. A informação foi confirmada ontem pelo jornalista Samuel Venâncio, sendo que o Jorge Nicola já tinha falado lá no dia 5 deste mês sobre a segunda recusa do Daniel Júnior, e desta vez ele falou sobre a terceira recusa. Eu gostaria de colocar para vocês o que foi ofertado pelo Cruzeiro, o que o Cruzeiro quis oferecer para o Daniel Júnior, que foi recusado por ele e também pelo seu empresário. Eu vou colocar na tela para vocês, mas antes eu peço que deixem o seu gostei e que também se inscrevam aqui no nosso canal caso não sejam inscritos, porque mostra para o YouTube que você gosta do nosso trabalho. Galera, meta de like para este vídeo é de 1000 likes. Eu conto com o apoio da maior torcida de Minas Gerais no engajamento deste vídeo. Agora vamos ouvir as palavras do Jorge Nicola. Vamos lá. Ser rebaixado para o time sub-20 foi a forma que o Cruzeiro encontrou para puni-lo depois de a terceira proposta de renovação ter sido recusada. O Cruzeiro havia feito uma primeira oferta de R$20 mil por mês de salário e 2 anos de contrato. Depois subiu essa oferta para 3 anos de contrato, mantendo os R$20 mil de salário. Vale lembrar que o Daniel Júnior ganha hoje apenas R$6 mil por mês, mesmo os vencimentos dos tempos em que era atleta da base do Palmeiras. Nessa semana o Cruzeiro fez sua última proposta, R$25 mil por mês e 3 anos de contrato. O Daniel e seu staff seguem entendendo que a proposta é muito baixa e disseram não. Como consequência da negativa, o Cruzeiro decidiu afastá-lo e quem perde é o Paulo Pesolano, técnico que vinha utilizando bastante o Daniel Júnior. O meio-atacante foi extremamente importante, por exemplo, na classificação do time para a próxima fase da Copa do Brasil, no confronto contra o Remo. Meus amigos, essas foram as palavras do Jorge Nicola. Trouxe informações detalhadas do que foi proposto pelo Cruzeiro. Agora, eu vou colocar aqui para vocês. 25 mil que foi ofertado é um salário bom dentro do Cruzeiro. Fora do Cruzeiro, no mundo do futebol, é um salário praticamente de nada. Vou te dar aqui só um exemplo. Quem é que se lembra do Estevão William, aquele que passou pelas categorias de base? Ele está hoje no Sub-17 do Palmeiras com 15 anos. Adivinha aí qual é o salário do Estevão William lá no Palmeiras hoje? 100 mil mensais. Ah, Renato, todo mundo lá recebe 100 mil mensais? Não. O próprio Palmeiras priorizou o Estevão porque viu o grande talento, né? O próprio Real Madrid, o próprio Barcelona já entraram em contato com o Palmeiras pedindo a prioridade de compra do Estevão William, que tem se destacado a cada partida que se passa. Um cara de 15 anos tem 100 mil mensais na conta. Todo santo mês. É um investimento que é feito na base. Eu vou falar para vocês, os jogadores da base, por exemplo, os principais jogadores da base do Flamengo recebem 80 mil mensais. Cruzeiro ofertou 25 mil. É um salário alto, é um salário de profissional para o Cruzeiro. No mundo do futebol não é nada. Pode aparecer qualquer equipe e pagar os 50 mil que estão sendo pedidos pelo empresário do jogador. Isso mesmo, o valor que está sendo pedido é 50 mil. Lembrando a vocês que o Cruzeiro tem a opção de comprar mais 20% dos direitos econômicos do Daniel Júnior por R$1 milhão. O próprio empresário dele já falou sobre essa opção. Aí aumentaríamos a porcentagem que temos do Daniel Júnior. A multa dele é de R$12 milhões a serem divididos 50 para o Cruzeiro, 50 para o Palmeiras. Um valor muito baixo neste momento. Agora, galera, tem que pensar direito. Vale a pena ou não colocar um pouco mais de dinheiro para segurar o Daniel Júnior? Porque diferente do Vitor Roque, falou, olha, teve uma negociação e o Vitor Roque foi embora, simplesmente foi embora. O Daniel ainda está na Toca da Raposa. O empresário dele ainda está fazendo um esforço para que ele fique na Toca da Raposa antes de procurar outra equipe para ele jogar. Pergunta a vocês, Cruzeiro tem que investir um pouco mais nas suas categorias de base para segurar os principais jogadores que podem trazer um retorno financeiro no futuro, ou eles estão totalmente certos de não passar dos 25 mil mensais?
Meus amigos, a segunda notícia é uma bombástica para vocês, divulgada agora há pouco pelo pessoal do O Tempo, de que a Gerdau vai ser a nova patrocinadora master do Cruzeiro e que isso vai ser anunciado nesta sexta-feira. Não sou eu que estou falando, e sim o pessoal do O Tempo. Olha só, Gerdau será confirmada nesta sexta-feira, dia 20, como nova patrocinadora do Cruzeiro. Os valores do acordo não foram divulgados, mas a Gerdau passaria a ser patrocinadora master do clube. O que fica na mente do torcedor e o Supermercados BH do Pedro Lourenço? Cara, abandonar o Supermercados BH, na minha opinião, não é uma opção. Só colocar em outro lado ali da camisa, pode colocar no short. A camisa do Cruzeiro tem muito espaço para o patrocinador. Agora, você pode pegar ali a Gerdau e fazer, sabe o quê? Coloque ela de patrocínio master. Todo o valor que foi adiantado pelo Pedro Lourenço, a Gerdau se responsabiliza a pagar este valor. Por exemplo, nós ali tivemos até o final de 2023. Nós estamos no meio de 2022. O valor que se refere ao meio de 2022 até o final de 2023, de patrocínio que foi pago pelo Pedro Lourenço, pode ser pago pela Gerdau. Toma, paga aqui, aí a Gerdau fecha um novo contrato de patrocínio com o Cruzeiro. Rescinde o contrato da Master com os Supermercados BH e assina um novo patrocínio Master com o Cruzeiro. É a solução mais viável para nós. Pedro Lourenço não vai sair no prejuízo e ele pode colocar a sua marca em outra beirada. O Supermercados BH vai continuar sendo valorizado em Minas Gerais enquanto tiver um torcedor cruzeirense com memória boa e lembrar de tudo que o Pedro fez por nós. A Gerdau deve colocar uma grana muito boa, uma grana que vai melhorar bastante o fluxo de caixa do Cruzeiro. Nós não sabemos a duração, não sabemos os valores, isso deve ser divulgado no decorrer da semana. Mas se confirmar o que o pessoal do Tempo falou, o Supermercados BH vai sair do patrocínio Master. Não acredito que saia do Cruzeiro, mas sim do patrocínio Master da Raposa. Pode sorrir, porque o mundo está conspirando a favor do Cruzeiro neste momento. Por quê, Renato? Porque já tivemos algumas partidas da 8ª rodada do Campeonato Brasileiro e todas elas terminaram com o mesmo resultado. Empate. Equipe que briga com o Cruzeiro pelo acesso empatou. Olha só, Vila Nova e Chapecoense 0-0. Grêmio e Criciúma dentro da casa do Grêmio 0-0. Guarani e Vasco. Você viu os vídeos, parecia que estava na casa do Vasco, mas não, era na casa do Guarani, que praticamente vendeu seu mando de campo, levou para Manaus. Não faz sentido nenhum, sabendo que lá tem muita torcida do Vasco. Ficou 0-0 o jogo por lá. Tivemos também Náutico e CSA. 1-1, ou seja, quer rodada mais perfeita do que essa? Não tem. 1-1 ali, 0-0, 0-0, perfeito. Quando os times empatam, é muito pouco. 1 ponto no Campeonato Brasileiro é pouco demais. E a gente provou isso durante 2020, 2021, onde o Cruzeiro empatou diversas rodadas. Agora eu vou falar para vocês, acompanhei aquela partida do Grêmio, sequei o Grêmio, mas eu vou falar que deu uma tristeza de ver aquele estádio daquela maneira. Um time gigante como o Grêmio está praticamente abandonado pelo seu torcedor. Cara, não tinha ninguém. A arena do Grêmio estava fria. Sabe qual foi a diferença? Que quando o Cruzeiro caiu, a torcida apoiou. Quando o Cruzeiro caiu, a torcida cobrou, xingou, mas estava lá com o clube a todo momento. Quando não estava bom, fazia protesto na porta da Toca da Raposa. A torcida nunca desistiu do Cruzeiro. Agora eu vi aquele jogo do Grêmio, foi de assustar, porque o Grêmio tem uma grande torcida. O estádio estava totalmente vazio. Em um time que tem o elenco mais caro da Série B e que ainda está brigando pelo acesso. O Grêmio vai sofrer muito, pode ter certeza, Série B não é fácil, mas se a torcida não voltar, a gente nem vai precisar se preocupar com o Grêmio durante o campeonato, porque sem torcida o time não sobe no Campeonato Brasileiro Série B. Sem o apoio dentro de casa, não sobe. Eu falo isso para vocês, posso repetir quantas vezes precisarem. Nós temos um fator primordial, que é o apoio do torcedor. Por exemplo, no domingo, vamos ter o estádio lotado. Todos os ingressos que estarem disponíveis para o Cruzeiro vão estar lotados. Tem a parte ali do Sampaio Corrêa, né, que corresponde a eles, então não vai dar para esgotar o limite máximo do estádio. O Pedro Martins, que é responsável pelo departamento de futebol do Cruzeiro, anunciou em entrevista ao Super Esporte de Minas Gerais que nós temos uma nova contratação para captação das categorias de base. Eu estou falando de Milton Costa, ex-Ferroviária e Bahia. Ele chega para o cargo de coordenador de captação das categorias de base. A revelação foi feita pelo próprio diretor executivo de futebol em entrevista ao Super Esporte de Minas Gerais.
O Milton Costa já havia trabalhado com o Pedro Martins na Ferroviária. Ele atuou como supervisor de futebol de base entre maio de 2016 e agosto de 2018 e coordenador geral das categorias de base entre agosto de 2018 e abril de 2021. No Bahia, Milton foi coordenador técnico da base até abril passado. Em janeiro já havia chegado ao Cruzeiro Roberto Braga, novo diretor das categorias de base, também com passagem pela Ferroviária de 2016 a 2019. Palavras do Pedro Martins. O Roberto Braga é o diretor de base, que chegou, e agora veio o Milton Costa, que veio para coordenar toda a área de captação. O Milton estava no Bahia, revelou ele ao Super Esportes, o executivo de futebol. Ele também falou mais sobre a política de formação de captação. Galera, eu tô vendo pelas palavras do Pedro que vai ter um investimento muito alto na base. Isso mesmo, de revelação de jogadores a cada santo ano. E pode ter certeza que é um processo longo, não é de curto prazo. Olha as palavras do Pedro Martins. A gente está montando uma área de captação nova dentro do clube. Chegou um novo gestor para esta área e a gente está fazendo uma análise de onde a gente quer procurar estes jovens talentos. Principalmente quando a gente fala de categorias menores. Quando você falar de categoria sub-20 ou você vai atuar numa compra de um jogador que foi destaque em determinada competição ou algum jogador que foi dispensado de outro clube, pontuou ele. Pode acontecer em diversos fatos. Você ir lá contratar um jogador que se destacou em uma equipe menor que não vai te trazer nenhum gasto, assim, pelo menos não de imediato. É só colocar lá uma opção deles ficarem com a porcentagem pequena do jogador no futuro. Tem também o caso do Daniel Júnior, que foi dispensado no Palmeiras e veio para o Cruzeiro. Foi uma estratégia utilizada pela antiga diretoria. Ele falou mais, abre aspas, o nosso foco vai ser melhorar bastante de forma considerável as nossas categorias menores. A gente acredita que os melhores jogadores você vai encontrar nessa idade menor, mas é óbvio que vai ter uma ligação muito grande entre a nossa área de mercado e a área de captação para caso haja alguma oportunidade que fortaleça as nossas equipes sub-17 sub-20, que estão mais próximos do profissional. Aí a gente vai fazer, mas não vai ser o nosso foco, até porque isso acaba não sendo formação, agregou o executivo. Com 17, 18 anos ali, o cara já tem aqueles princípios, né? Agora, quando você pega um cara de 14, aí tu vai trabalhar na formação do jogador. Parabéns aí ao Pedro, né, que está investindo nas categorias de base. É um ponto muito importante, é um ponto que tem que ser feito. Eu já acho que a base do Cruzeiro tenha, né, bons trabalhos. Agora, melhorar nunca vai ser demais. Na mesma entrevista, foi perguntado para o Pedro Martins se o Cruzeiro traria um nome de mais peso no meio do ano. E ele não colocou roteiros, né? Ele falou logo, olha, eu tenho um orçamento aqui, um orçamento que o Ronaldo me cobra bastante para ser cumprido. Se vier um investidor de fora, pode ser que aconteça. Olha as palavras do Pedro, abre aspas. O meu papel é cumprir o orçamento. Eu tenho um orçamento aqui, inclusive, que o Ronaldo nos aperta para que a gente consiga cumprir da melhor maneira possível, dentro do nosso orçamento. Hoje isso não é possível, mas é óbvio, se vier um investidor, um patrocinador, alguém querendo contribuir, disse ele, o diretor de futebol. Palavras dele também. Não temos dúvida que é sempre necessário aproveitar as oportunidades de mercado e analisar qualquer necessidade de reforço que exista. Temos uma equipe de análise de mercado que faz isso 24 horas por dia, todos os dias, monitorando possibilidades de mercado que consiga entrar no nosso orçamento. Caso exista necessidade nesta segunda janela, a gente pode fazer um movimento sim, complementou o diretor de futebol. É como ele fala, né? Tem podemos dizer ali, uma risca que ele tem que seguir, mas a palavra do Ronaldo não pode ter curva. A palavra do Pedro também não vai ter curva. Se eles prometeram, eles vão cumprir. Palavra do cara tem que ser dívida. A torcida vai cobrar, porque na hora de pedir os 50 mil sócios torcedores, a gente esteve lá. Pedro Lourenço também, cara, nós não podemos cobrar nada de você, mas como você fez a promessa, você deu mais um motivo para que a torcida fique no seu pé por mais um tempo. Pedrinho, tu é o cara. Ronaldo, cumpra tua promessa no meio do ano. Pode ter certeza que vai ser uma garantia, um reforço de mais qualidade, é uma garantia de que o Cruzeiro vai ficar entre os 4 colocados e que no ano que vem vai conseguir o acesso à primeira divisão. Vamos com tudo!